Começamos com o secretário de Meio Ambiente, Jataizinho, que faz críticas ao IBAMA, isso pela falta de apoio de fiscalizações de desmatamento da Mata Atlântica. Depois da divulgação do levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica, que mostrou que a cidade de Jataizinho é a terceira do estado que mais desmata áreas de preservação ambiental, pelos dados divulgados, a extensão do desmatamento na cidade no último ano chegaria a 63 hectares, dado que foi contestado pelo secretário do Meio Ambiente da cidade, William Piva. Dessa vez a prefeitura resolveu falar e, segundo ele, esse dado seria menor. Bom, aqui no município de Jataizinho, nós tivemos sim um desmatamento muito significativo esse ano. Isto vem em decorrência de, enfim, alguns produtores rurais que infringiram as leis ambientais, né? E isso já está sendo investigado. Então, isso foi fiscalizado pelo próprio município, isso foi levantado, isso foi mapeado, e nós temos, né, hoje, atualmente, 31,2 hectares de áreas que foram suprimidas da Mata Atlântica no município de Jataizinho. Isso está sendo investigado pelo Ministério Público e também o município passou essa situação para o Instituto Água e Terra do Paraná, que é o órgão ambiental estadual, né? Pelo levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica, o município teve uma supressão de 63 hectares, né? Ou seja, basicamente seria assim, até agora nós descobrimos metade, né, da onde foi suprimida essa vegetação. Essa outra metade que foi levantada pela SOS Mata Atlântica é algo que o município ainda não reconheceu. O secretário comenta que aguarda os estudos do SOS Mata Atlântica para identificar as outras áreas desmatadas. Então, o que acontece? Nós temos que ter contato com esses dados, né? Isso seria o ideal, seria isso. Nós termos acesso a este levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica. Por quê? Para a gente ver qual metodologia eles aplicaram, a fim de nós sabermos se este restante, né, estes 30 e poucos hectares restantes que foram suprimidos, realmente áreas reflorestadas da Mata Atlântica, porque poderia, por exemplo, ser uma silvicultura, né, uma plantação de eucalipto que foi suprimida, ou árvores que foram retiradas com autorização ambiental, né, no caso o IAT que faz essa autorização, para a gente saber se isso está regular ou não. Piva destaca que todas as irregularidades identificadas foram enviadas para o Ministério Público e para o Instituto Água e Terra do Paraná. Os órgãos, segundo o secretário, avaliam o processo e depois vão realizar a autuação dos infratores. Nós temos que, obrigatoriamente, informar o Instituto Água e Terra do Paraná. Por quê? Antes de o município poder notificar e ou autuar o infrator, nós precisamos ter a certeza de que ele não tem autorização para fazer aquilo, né? Porque acontece em algumas situações específicas, o IAT emitir autorização para uma supressão de mata, né? Ou para, enfim, a abertura de uma represa, né? Então, muitas vezes nós pensamos que aquele empreendedor, aquele proprietário, ele está irregular e pode ser que ele não esteja irregular, pode ser que ele tenha uma autorização para ter feito aquilo. Então nós primeiro precisamos desse sinal, né, dessa confirmação do IAT, para daí a gente penalizar a pessoa, tá? Municípios pequenos do porte de Jataizinho aguardam sempre a autuação do próprio IAT, né? Então, o IAT ele é munido de fiscais ambientais que vão fazer essas autuações. O secretário de Jataizinho explicou que solicitou apoio do IBAMA ainda no ano passado para as fiscalizações contra o desmatamento na cidade, mas recebeu uma negativa do órgão máximo de fiscalizações do país. É muito preocupante, sim, né? O município entende completamente essa dificuldade que nós estamos passando, né? Eu ressalto aqui que o município não tem um apoio do IBAMA, tá? Inclusive, nós tivemos uma situação muito parecida o ano passado. Nós pedimos um apoio do IBAMA e nós recebemos uma resposta há um ano atrás dizendo que eles não iam conseguir ajudar. Então, nós vemos que o nosso apoio ele fica restrito ao órgão ambiental
estadual, né? O órgão ambiental federal atualmente não está contribuindo nesse aspecto. Então isso é lamentável, muito lamentável, por quê? Porque municípios pobres, né, como o nosso, e pequenos, que não têm ferramentas e servidores à disposição para poder trabalhar no combate ao desmatamento ilegal, esses municípios eles acabam ficando, né, vulneráveis a pessoas que eventualmente vão infringir a lei, né? A produção da Jovem Pan News procurou a assessoria de imprensa do IBAMA para comentar o assunto, mas até o fechamento do assunto eles não retornaram o contato, Raquel. Na verdade, é um flagrante aí de conivência com o desmatamento, né, infelizmente, do órgão federal, do IBAMA. É interessante que em alguns momentos eles atuam de uma maneira terrível contra produtores e tudo mais, né, que tem a maior dificuldade depois para fazer suas defesas. E em situações de flagrante total de desmatamento, né, de crime mesmo, eles não querem atuar. Né? A gente sabe de vários produtores que sofreram muito por causa de bobagem. É porque isso aqui... Era aquela história que podia chegar e falar, fulano, você tem que fazer isso aqui, eu te dou um prazo de tanto tempo, aí depois multa. Não, eles já chegam multando, tem muita gente que sofreu muito aí na mão de IBAMA. Agora, na hora que acontece uma coisa dessa, de um flagrante muito claro, né, de desmatamento, que o próprio secretário do município, né, e foi o que ele falou, município pequeno, pobre, não tem condição, não tem fiscal, não tem infraestrutura para fazer isso, precisa de uma infraestrutura especializada. Sim. Tem que contar somente com a do Estado, porque o IBAMA não atua numa situação como essa. Vai entender, né? A gente tentou aí falar com o IBAMA para entender os motivos, se existem motivos para não fazer essa fiscalização, e ninguém responde, né? É interessante, quando os órgãos públicos fazem isso, é porque eles não têm resposta para dar. Isso é muito comum aqui na Prefeitura de Londrina, né? Não quero falar, quero esconder. Aí eu não falo nada. Só para a gente ter uma noção, Raquel, de 2020 para 2021, que é o último dado fechado que a gente tem, porque o ano de 2022 ainda não terminou, nós tivemos no nosso país um crescimento de 66% em desmatamento da Mata Atlântica. Isso equivale a um total de desmatamento em 2021 de 21 mil hectares de Mata Atlântica, o que é equivalente à proporção mais ou menos de 20 mil campos de futebol de área desmatada. Só pra gente ter uma noção do que está acontecendo no nosso país. E a gente teve duas cidades importantes aí onde teve esse desmatamento. Uma delas é Jataizinho, a outra é no sul, acho que é Bocaiúva do Sul, se não me engano. Próximo de Curitiba, né? E que tiveram esse desmatamento dentro do estado do Paraná, né? Que precisa desse olhar mais atento aí do governo do estado, já que o governo federal não dá atenção pro assunto. Seguimos? Seguimos, a gente segue.